Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário. Hoje eu quero falar com você a respeito da incidência do INSS sobre a folha de salários para as empresas optantes do Simples Nacional. A gente pode dizer que todo optante do Simples Nacional recolhe o INSS juntamente com os demais tributos abrangidos por esse regime tributário, ou ele tem que recolher o INSS sobre a folha de salários? Veja, essa é uma pergunta muito interessante porque, em regra, quem é do Simples recolhe o INSS, que lá é chamado de CPP, Contribuição Patronal Previdenciária, sobre a receita bruta. O percentual correspondente ao INSS se soma aos percentuais relativos a imposto de renda, PIS, COFINS e, a depender do caso, ISS, ICMS e IPI. A questão mais interessante que a gente tem para destacar aqui é que as atividades que estão tributadas de acordo com o anexo 4º da Lei Complementar 123, elas são uma exceção a essa regra. Ou seja, as empresas que exercem essas atividades têm que recolher o INSS como se não fossem do Simples Nacional, calculando sobre a folha de salários não só a contribuição patronal previdenciária, que via de regra é de 20%, como também calculando aquela alíquota correspondente ao RAT, aos riscos ambientais do trabalho. E neste caso, a gente vê que as atividades sujeitas ao anexo 4º da Lei Complementar 123 são basicamente construção de imóveis e obras de engenharia em geral, limpeza e conservação, serviços de vigilância e, mais recentemente, de 2015 para cá, os serviços advocatícios. As empresas que exercem essas atividades têm que recolher o INSS sobre a folha de salários, e é por isso que lá no anexo 4º, se você for examinar o inteiro teor da Lei Complementar 123, você não vai encontrar uma coluna dedicada à CPP, que é a parcela do INSS. É que no anexo 4º a gente não tem incidência do INSS sobre o faturamento do optante do Simples. Agora, uma situação polêmica e bastante curiosa. Quando uma empresa optante do Simples ela exerce ao mesmo tempo atividades sujeitas ao anexo 4º e atividades não sujeitas ao anexo 4º, como por exemplo, atividades sujeitas ao anexo 3º, que abrange aí uma série de prestações de serviços. Como é que ela calcula o INSS, já que sobre uma parcela das suas receitas a contribuição patronal previdenciária já está incluída no Simples e para outra parcela das receitas ela não tem esse direito? Diz a Instrução Normativa 971 de 2009 que a empresa deve fazer basicamente 3 segregações. Considerar o custo com os empregados que ela tem, que exercem atividades não sujeitas ao anexo 4º, separando do custo que ela tem com os empregados que exercem atividades sujeitas ao anexo 4º. E a terceira segregação, separar o custo da mão de obra daqueles trabalhadores que ao mesmo tempo exercem atividades sujeitas ao anexo 4º e atividades não sujeitas ao anexo 4º. É por razões assim que a gente fala que a apuração do Simples Nacional, especialmente em alguns casos peculiares, está longe de se revelar simples. Em situações como essa, por exemplo, a gente pode ter uma empresa do Simples exercendo atividade ao mesmo tempo de limpeza e atividades que estão sujeitas ao anexo 3º, como, por exemplo, serviços de pintura predial. Na medida em que ela tem trabalhadores envolvidos em uma atividade ou em outra atividade, ela tem que fazer essa segregação. E, às vezes, alguns trabalhadores atuam nas duas frentes, exercendo atividade de limpeza e, eventualmente, também prestando serviços de pintura predial. Nessas hipóteses, ela tem que segregar e essa segregação tem que levar em conta o percentual de cada tipo de receita obtida em função da receita total. Uma conta que não é fácil de fazer, mas que felizmente só as empresas que estão sujeitas a esse tratamento peculiar é que devem se preocupar em fazê-lo. Isso acontece com muita frequência na atividade de construção civil, ou pelo menos deve acontecer, considerando que na atividade de construção civil uma parte das receitas se submete ao anexo 4º e o INSS é calculado e recolhido sobre a folha de salários, e outra parte é sujeita ao anexo 3º. Como essa questão envolve uma discussão um pouco mais aprofundada do que a legislação dispõe,
eu me comprometo a voltar em outro vídeo e falar um pouco mais a respeito disso. O que na construção civil está sujeito ao anexo 3º e o que está sujeito ao anexo 4º, já que isso tem uma repercussão muito importante no cálculo e na apuração do INSS das pessoas jurídicas optantes do Simples. Eu fico por aqui hoje e espero que você mais uma vez curta, comente, compartilhe este vídeo e caso ainda não tenha se inscrito em nossas redes sociais, faça isso como uma maneira de incentivar o nosso trabalho. Afinal de contas, ainda temos muitos vídeos para compartilhar, muito conteúdo para repartir com você até alcançarmos o objetivo de divulgar 365 vídeos ao longo de um ano. A gente se vê aqui amanhã, um forte abraço e até lá.